De volta aqui com as simulações de bulbo molhado. Pessoal, deixa eu provocar vocês aqui com uma reflexão. Muita gente ainda acredita que para melhorar o desempenho aqui da irrigação localizada, basta simplesmente aumentar, né, a lâmina de irrigação, né, colocar um gotejador de maior vazão ou diminuir o espaçamento entre eles. Mas será que é isso mesmo, né? Na prática aqui, pessoal, o que eu tenho observado, né, diante de tantas simulações que eu tenho feito aqui, né, isso abre muita cabeça da gente. A gente consegue ter uma visão assim mais ampla, né? Coisas que a gente não consegue observar, mas a gente simulando aqui, a gente começa a imaginar um monte de coisa, né? E essas simulações têm mostrado, né, com bastante clareza, que o comportamento da água aqui no perfil do solo, ele depende muito mais do arranjo, né, e da distribuição do sistema, né, do que simplesmente a quantidade de água aplicada, tá? Então, assim, número de linhas de gotejamento, espaçamento entre emissores, a profundidade de instalação, né, no caso aqui gotejamento enterrado, tudo isso, né, ele contribui para mudar completamente a forma como o bulbo ele vai se desenvolver aqui no perfil do solo, tá? Então é o seguinte, pessoal, quando a gente aumenta apenas a lâmina, o que acontece? A água, ela tende, né, a aprofundar muito mais do que, isso vai depender logicamente do solo, tá? Da curva de retenção de água do solo, da capacidade de retenção desse solo, mas assim, normalmente, né, você aumenta a lâmina, chega um ponto que o bulbo não vai abrir mais, então essa água tende a intensificar, né, a profundidade, né, vertical, saindo aqui da zona radicular, né, que é onde eu preciso de água, né. E tem um ponto fundamental nisso daqui, tá, que eu tô falando. A gente fazer modelagens, né, antes de implantar qualquer projeto, isso significa o que? Antecipar o comportamento, né, de formação do bulbo, abertura do bulbo no solo, reduz a incerteza, né, e ajuda a gente a tomar decisões agronômicas muito mais fundamentadas em dados técnicos, né, no caso aqui, e não naquele esquema de tentativa, né, erro, acerto. Então assim, o meu vizinho usa gotejador de 1.6, espaçamento entre gotejador de 50 centímetros, então também vou usar no meu. Será que é assim? Eu acho que não é bem assim, né? Hoje a gente recomenda sempre, né, fazer qualquer tamanho de projeto, né, para irrigação, fazer curva de retenção de água do solo, né? Se faz uma vez lá. Simulação de bulbo, né, em campo é massivo, é cansativo, mas hoje a gente consegue fazer essas simulações de bulbo, né, através, tendo os dados de curva de retenção, né, usando aqui o software Hydros, né, tem outros aí, mas o software, o Hydros é o mais usado. Então hoje eu quero mostrar para vocês exatamente isso, né, os resultados, né, das simulações no Hydros, que pequenas mudanças, né, que a gente, nas configurações que a gente faz, né, pode gerar comportamento completamente diferente aqui na distribuição de água no perfil, tá? A gente vai mostrar isso aqui no segundo vídeo. Eu acho que com dois vídeos eu consigo fazer isso tudo. Nesse primeiro são slides, né, só para a gente fazer uma introdução aqui e a gente entender o que a gente simulou, tá? Aqui no caso plantio de café, né, espaçamento de 3,80 por 60. Isso aqui é um padrão, né, para plantio de café mecanizado, principalmente na região do Cerrado, né, 3,80 por 60. Lâmina de projeto aqui 2,8 milímetros dia, gotejadores de 1,6 a cada 60, tá? Porque você não usou 50? Porque eu fiz simulação aqui com 50 e não precisava ser 50, pode ser 60, com folga, tá? A gente vai ver isso daqui. Então já é uma vantagem da simulação, né? Agora, baseado em que eu falo isso e que eu faço isso? Baseado na curva de retenção de água do solo, tá? Então tá aqui, ó, a gente
tirou 3 amostras, né, para fazer curva de retenção, 0 a 20, 20 a 40 e maior que 60, então está aqui a curva de retenção de água das 3 camadas, a curva ajustada, né, pela equação de Wang-Knuth. Aqui os parâmetros da curva de retenção para cada camada, tá? Agora um dado muito importante que tem que ter aqui para se fazer a simulação, essa modelagem aqui, é a condutividade hidráulica do solo, tá? O famoso KS. E baseado nesses dados que a gente obteve nas 3 camadas, entre 7, né, a 12, baseado nessa tabela aqui, adaptado por Miller, a gente tem uma condutividade hidráulica moderadamente rápida, tá? E quais os arranjos, né? Quais os tratamentos, né, que a gente usou aqui? Arranjo, vamos dizer arranjo, né, que a gente simulou. Linhas simples de gotejamento e linhas duplas de gotejamento, tanto superficial e enterrado, tá? Lâmina de área de 2.8 e lâmina de áreas de 5.6. A gente dobrou a lâmina, então a gente simulou linhas simples e linhas duplas, tanto superficial e enterrado. A lâmina padrão de 2.8 e a lâmina dobrada. Vamos dobrar a lâmina e ver esse comportamento da abertura do bulbo, como que ele se comporta nessa simulação, essa abertura lateral, em profundidade, tá? Então a gente vai mostrar isso no próximo vídeo, né? A simulação no Hydros e os resultados de forma bem organizada, em forma de tabela, tá certo? Então essa aqui que foi a ideia. Aqui mais um slide nesse primeiro vídeo, para a gente comentar um pouquinho do famoso PW, que é o percentual de área molhada. E na literatura, o padrão que a gente tem, né, foi feito um trabalho, um artigo científico, né, do famoso aí Keller e Carmeli, 1974, que recomenda um PW, ou seja, um percentual de área molhada de no mínimo 33% para se obter boas produtividades. Em culturas perenes como café, laranja, cacau, dentre outras, com espaçamentos para mecanização, é um pouco difícil a gente conseguir um PW de 33%, tá? Aqui é um caso meu real, né, onde eu fiz algumas medições, tá? Meu bulbo, né, na média lá abre 80 centímetros, tá? Com espaçamento de 3.8, eu estou tendo um PW de 21. Aí vai uma ressalva, me parece que no artigo, né, e também tem literaturas que em regiões úmidas você pode trabalhar com PW entre 21, 22, 23, não lembro aqui o número, mas é por volta disso aqui. E eu acho que bate bem, porque eu tenho conseguido boas produtividades, neste caso aqui, meu caso, um PW de 21, tá? Não é só por causa do PW, né, tem todo o manejo, né, da irrigação, fertigação, outras coisas, mas assim, o que está na literatura recomendado é um PW de 33, e aqui eu já adianto para os senhores que eu só consegui aqui nas simulações um PW acima de 33 ou próximo de 33% quando eu usei gotejadores linhas duplas, ou seja, eu distribuí melhor a água aplicada, então o bulbo abriu mais, tá? A gente vai mostrar isso aqui na simulação, por isso que faz a gente abrir a cabeça e passar a visualizar as coisas de outro ângulo, né? Então, simulação é importante e interessante devido a isso, tá? Então, no próximo vídeo agora, a gente vai abrir o software Hydros, eu vou mostrar resultados que a gente teve com as simulações e as planilhas, né? Porque é muitos dados, então eu organizei em forma de planilha. A gente vai ver lá alguns parâmetros que a gente conseguiu, profundidade do bulbo, abertura de bulbo, gotejador superficial, enterrado, uma linha de gotejo, 2 linhas de gotejo, certo? Então é isso daí, tá bom? Próximo vídeo a gente já entra lá no Hydros mostrando os resultados.